sobre o efeito dos agrotóxicos dos alimentos em nossa saúde. Convidamos a doutora Luísa Macedo Nunes, tá? Ela é nutricionista funcional pela UFPB, especialista em nutrição clínica pela HANEP, especialista em nutrição pelo Hospital Albert Einstein e ela é nutricionista clínica. Ela tem uma formação bastante sólida, já trabalhou com a gente em outros, na época que eu era coordenador do hospital, na parte de oncologia. Ela tem um domínio enorme de vários assuntos. Então, até para a gente relacionar algumas coisas relacionadas ao câncer por causa do uso do agrotóxico. Então, doutora Luísa, a simpatia bonita, não se falar nada, né? Bem-vinda ao nosso canal. Vamos começar? Vamos lá. O que é agrotóxico? E aí eu quero saber o que é permitido, o que não é permitido e por que a gente usa agrotóxico. Eu gosto muito desse assunto, porque hoje eu vivo isso muito na minha prática clínica e isso tudo muito. Então, o que é o agrotóxico? Ele é um produto químico usado na agropecuária. E qual é a função dele? Eliminar fungos, bactérias, insetos, por meio dos pesticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas, certo? E por que a gente usa tanto ele? Por conta das nossas monoculturas. Vamos pensar num solo. Um solo, quando ele é orgânico, o que ele precisa ter? Adubo. Quando a gente pensa num solo que é orgânico, ele vai ter um adubo orgânico, que é o que é o adubo orgânico? Pode ser o adubo vegetal, da própria composteira, pode ser um adubo, pode ser o esterco, só que esse esterco vai ser de um animal da própria plantação. Então, por exemplo, eu vou ter, na minha plantação de cenoura orgânica, eu vou ter um animal ali no meu pasto. O esterco dele vai servir como adubo. O que acontece muito hoje, as empresas, elas compram esterco. E é um esterco que usa antibiótico. A relação de microbiota humana e animal é a mesma. Então, se eu colocar um esterco que tem antibiótico, o que vai acontecer? Eu não vou ter um solo muito rico. Já tem uma questão que tem alguns nutrientes, por exemplo, aqui em São Paulo, que nossos solos, eu não vou entrar muito nessa questão, mas o solo, ele não é tão rico em magnésio, por exemplo, que é uma coisa regional. Então, o que acontece? Eu tenho ali um solo com um adubo orgânico ou um esterco ou o meu esterco de um animal com antibiótico. Isso já começa a diferir, eu ainda não estou falando de agrotóxico, eu estou falando de se meu solo é rico ou não. Aí tudo bem, aí eu vou pensar agora no agrotóxico. Que nem a gente tem uma microbiota intestinal. O que é uma microbiota intestinal? Eu tenho bactérias patógenas, as bactérias do bem, elas vivem em paz, só que eu vou ter mais produção da minha bactéria boa para minha imunidade, para todo o meu organismo. Quando eu penso nessa microbiota, eu também tenho uma microbiota do solo. O que significa, dentro da minha microbiota no solo, eu tenho zinco, magnésio, cálcio, ferro, meus nutrientes. Só que eu também tenho metal pesado, porque é normal. Vou ter cádmio, chumbo, arsênico. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma microbiota de solo saudável, dentro do meu alimento, ele vai entrar um pouco do metal pesado, mas em quantidade vai muito mais o nutriente. Então tudo bem. E o que mais tem além disso? Nitrogênio. Esse nitrogênio é o que precisa para a minha planta crescer, para o meu alimento crescer. Quando eu coloco um alimento com o meu solo, eu boto um agrotóxico, um herbicida, um fungicida, um glifosato, qualquer um, o que eu vou fazer? Eu vou alterar essa microbiota do solo, eu vou ter mais metal pesado do que nutrientes, além de que meu solo pode já ser mais pobre por uma questão regional e pela questão de qual adubo eu uso. E aí o que vai acontecer? Menos minha microbiota baixa, meu nitrogênio do solo natural diminui. Acontecendo isso, minha planta não cresce. O que eu coloco? Fertilizante. Esse fertilizante é usado, dentro do meu solo vai um nitrogênio sintético. E esse nitrogênio sintético, o que ele acontece? Ele vai aumentar a proteômica do meu alimento, que é a proteína. Agora eu vou dar um exemplo mais que vocês vão entender bastante. O trigo. Eu plantei o trigo com agrotóxico. Aí eu tive que botar fertilizante, porque o meu nitrogênio diminuiu, eu preciso que minha plantação cresça. Eu aumentei em abundância a questão da minha proteína dentro do meu trigo.
A proteína do trigo é o glúten. Aí tudo bem, eu consumi lá meu pão com esse trigo. O que vai acontecer? Eu vou ter um aumento dessa proteína, eu vou consumir esse pão, meu estômago não vai conseguir digerir, vai passar pelo meu duodeno, ele não vai conseguir quebrar, né? Ele não vai conseguir absorver, que vai ter a minha proteína inteira. Ele vai chegar no meu cólon e o que vai acontecer? Ele vai fermentar. E as minhas bactérias chamadas putrefinas e cadaverinas, é bem feio o nome, o que vai acontecer? Uma disbiose intestinal, porque ela vai causar uma inflamação, minha parede intestinal vai ficar mais permeável, ficando mais permeável, o que vai acontecer? Entradas de xenobióticos, de produtos estranhos, e eu vou aumentar a inflamação, aumentando a alergia alimentar. Bom, então, em resumo, o agrotóxico a gente faz porque a gente não faz policultura, faz monocultura, né? Porque a gente é um país agrícola, basicamente, né? E o que um dos erros talvez seja aquela história que nós está proibido, né? Está se proibindo pulverização e de uso de alguns agrotóxicos. Então, agrotóxico não é uma coisa que não deve ser usada, mas deve ser usado porque alguns agrotóxicos duram um tempo, outros duram mais. Os que duram mais são proibidos e entram de maneira meio que escondida, né? E aí acaba dando mais problemas com câncer, por exemplo. Aí eu queria saber contigo, assim, quais os problemas de saúde mais comuns, por exemplo, se eu comer um alimento que tem esse agrotóxico. Então você já explicou algumas coisas, então intolerâncias alimentares, alergias alimentares, algumas coisas que acontecem por intoxicações por metais pesados, tudo isso foi bacana. Agora, quais os problemas mais comuns? Algumas pessoas falam problemas de rim, de fígado, Alzheimer, depressão, hipotiroidismo, alergias e outras coisas mais. Isso bate ou não? O que acontece? O grande problema nos agrotóxicos, não tem estudos mostrando que ele causa, porque se a gente pensar, a gente nunca vai poder dar para uma população agrotóxico e a outra não, porque não pode, mas já tem estudos mostrando a relação fortíssima do agrotóxico com algumas doenças. E vamos pensar em criança. Malformação congênita, microcefalia, hiperatividade, falta de memória. E a gente pensar que as crianças, onde que elas recebem esse agrotóxico? Quando estão na barriga da mãe, onde elas são mais expostas e mais sensíveis. E aí a gente não pensa que vai ter uma doença na vida adulta, como câncer de mama, hipotiroidismo, câncer de tireoide, que às vezes a gente não relaciona. Então, das crianças tem muito essa questão da hiperatividade, que hoje está ficando muito normal. Outra questão são disruptores endócrinos, que é o quê? O agrotóxico, ele imita um hormônio, vamos dizer assim, ele altera essa questão hormonal, aumentando o estrogênio, ele tem um efeito andrógeno, que é o contrário da testosterona. E isso, não só os agrotóxicos, os BPAs, os fitalatos presentes nos plásticos. E aí o que acontece? Eu vou ter uma alteração na minha hormonal, tendo relação com disfunção tireoidiana, os cânceres, né? Se a gente pensar em câncer, qual que são os mais relacionados? Câncer de tireoide, câncer de mama, próstata, testículo, as leucemias, linfoma não Hodgkin, porque eles estão associados aos gânglios. Então você vê que os disruptores endócrinos, eles vão relacionar tudo, a questão da infertilidade. Ele tem uma questão neurotóxica, hepatotóxica. A gente pensa muito em hoje, não, que a gente tem que cuidar do coração, e com certeza a gente precisa, né, todo, mas a gente esquece do fígado. O fígado é um órgão que ele metaboliza tudo. Todos os metais pesados, o meu fígado vai metabolizar para excretar na detoxificação. Porém, se a minha balança de xenobióticos, de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, de agrotóxicos, se eu tiver mais disso e menos antioxidantes, o que vai acontecer? Eu vou dar um estímulo para o meu fígado para trabalhar mais. Até um dia, e junto a isso, com estilo de vida, com bebidas, álcool. Então, porque a gente pensa no agrotóxico, mas a gente não tem só ele. A gente também tem contaminação pelo ar, pelos migrantes de embalagens, por tudo que a gente vive. Então, é o equilíbrio que a gente tem que tentar achar na vida, porque infelizmente hoje nós estamos expostos, mas é tentar, assim, realmente contaminar o menos possível. Mais uma pergunta, Luísa, e o que é agricultura sustentável?
A agricultura sustentável hoje ela está aumentando, né, cada vez mais e a gente tem que buscar esses agricultores, né? E o que é uma agricultura sustentável? Vou dar um exemplo de um método, né? Que é você usar, por exemplo, entre linhas uma plantação, vou dar o exemplo da cúrcuma, e entre uma plantação e outra, de linha mesmo, você coloca uma outra planta, aí os agricultores vão saber mais, que sejam de alimentos para os meus bichinhos, e isso vai deixar o meu solo mais nutritivo. Deixando meu solo mais nutritivo, eu vou ter mais aquele nitrogênio, que vai deixar o quê? Meu alimento grande, né? Grande ali num tamanho que a gente quer. Então, a agricultura sustentável, ela vem como uma outra possibilidade sem ser a agricultura, a monocultura e a convencional. A gente tem que começar a buscar esse tipo de agricultura, esse tipo de alimento, porque o que mais acontece? Enquanto não tiver a procura, eles vão continuar aumentando a questão da monocultura, desses alimentos convencionais. Então, precisa vir da gente isso. Isso é importante porque até em relação até às abelhas, né, estão desaparecendo até pelo uso do agrotóxico, né? Exatamente. Os lençóis freáticos nossos estão começando a ficar contaminados, o Guarani, né? Qualquer, o Jandira, né, e outros, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, da gente retomar, porque o Brasil é um exemplo de agricultura para o mundo e a gente tomar políticas para isso, né? Bacana o que você falou, joia? E aí, me fala uma coisa. Estou lá na feira, comprei lá minhas frutinhas, comprei lá minhas verduras. Aí é uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu preciso tirar a folha externa, preciso lavar a fruta com esponja e sabão neutro. Até o André comentou isso, a gente achou isso fantástico dele. Antes do Covid ele já fazia isso. Mas precisa fazer essas coisas? Vamos supor, eu fiz uma feira, o que eu faço com isso aí? Então, o que eu faço? Me higienizar, explica. vamos lá. A gente tem que higienizar, de qualquer forma, de qualquer alimento. Quando a gente compra um produto convencional, o que é melhor fazer? Primeiro, vamos pensar no alface. Eu vou retirar realmente as folhas externas, porque ali é onde eu vou ter mais o contato do agrotóxico. Eu nunca vou botar direto na água em molho, eu vou colocar na água corrente para tentar retirar, né? Não é aquela, é bem superficial. Tira a folha externa e lava. E lava em água corrente. E depois higieniza. E assim, pode fazer, é que nenhum método vai realmente retirar o agrotóxico, isso é para higienização. Pode ser feito de retirar a casca, porque vai diminuir um pouquinho essa questão, mas não é, né, não posso então, garantir. A casca que é uma coisa que ajuda o intestino, tem um monte de vitamina, tem fibra, eu tenho que tirar, eu perco a validade da fruta. Exatamente, ainda tem essa questão. E mesmo assim, no agrotóxico não está só na casca. E aí me fala uma coisa, aí tem aquelas mandracarias, né? Hipoclorito, que é água sanitária, né? Vinagre, bicarbonato de sódio, isso aí também não resolve nada. Então, vamos pensar, vamos começar pelo começo. Higienização, eu tenho que higienizar meus alimentos. O que, né, todos os órgãos falam sobre hipoclorito. Tem um estudo do Dr. Enio Alves, ele é um microbiologista, ele até tem um livro muito famoso, e ele mostrou que o hipoclorito, o uso dele pode alterar a nossa mucosa intestinal e causar também desbiose. Ele tem ele já tem estudos mostrando que tem uma outra forma de higienização, estou falando de higienização, que é com água oxigenada e vinagre de álcool, tá? Que é uma forma até que na nutrição funcional é muito falada. Isso é para higienizar. Então, como que a gente higieniza? Sempre em água corrente, a gente bota na solução tanto a hipoclorito, né, ou a da água oxigenada, deixa por 10, 15 minutos, ou conforme o fabricante, e depois água corrente de novo. Na parte de retirar agrotóxico, tem estudos mostrando sobre água oxigenada e o iodo. Porém, eu não posso dizer que é 100% e ainda os órgãos, eles nem enfatizam isso, os órgãos ainda eles não colocam isso como garantia. Tem estudos mostrando realmente que fizeram até um estudo com uma maçã, que eles colocaram propositalmente o agrotóxico da maçã e colocaram nessa solução de água oxigenada e saiu só da casca. Então, quer dizer, no alimento tinha. Mas assim, eu não posso dizer 100% de certeza. Ou seja, não tem solução. Compro orgânico, é o que eu posso falar. Não, peraí você tá Peraí, vamos com calma, porque orgânico também é confiável, não? Eu vou chegar lá e falar assim, isso aqui é orgânico, como é que você garante que aquilo não tem agrotóxico? Porque é complicado, não tem um órgão de regulamentação. Então, e aí, como é que eu escolho? Cheguei lá, é um orgânico. Porque, por exemplo, em Portugal tem a Feira dos Freios. Então, é aquela fruta pequena, torta, ela é cheirosa, ela é saborosa, porque ela... Diferente da fruta que vem com agrotóxico, ela é grande, ela é sem sabor, ela é polida, né? Então,
Tem algum jeito de você bater o olho e falar assim, essa daqui é orgânica, ou essa fruta aqui que eu estou no mercado eu quero comprar? Como é que você escolhe? Como é que você faz a compra no mercado? Primeiro, hoje tem os selos que garantem, né? O IBD é um deles, aquele selo do orgânico que tem uns produtos que são industrializados, né? Que dizem orgânicos, então tem o selo de orgânicos. A gente sempre tem que procurar esse selo, não adianta, porque tem que ter sim um órgão que vá vigiar isso. Como a gente procura? Então, hoje tem nos mercados a parte dos orgânicos, né? Eles são confiáveis, mas o que a gente tem que pensar também, às vezes, não é muito viável em questão de dinheiro. E hoje, o que a gente tem que procurar? Porque é caro, né? Orgânico caro. é mais caro. A gente tem que procurar os pequenos produtores de orgânicos. Que entregam em casa. Muitos estão fazendo agora essas entregas que é bem bacana. Tem as cestas orgânicas, então tem muita cesta orgânica legal. Eu vou deixar alguns links aqui até para vocês. Tem até um site que mostra onde tem as feiras orgânicas no Brasil todo. Aí você tem até um mapinha que mostra. Também vou deixar esse São Paulo tem um monte de lugar bem interessante. E não só São Paulo. Claro que São Paulo ainda é o polo principal, mas hoje Rio de Janeiro, em outras cidades também tem. Então, o que a gente tem que procurar? São esses pequenos produtores, essas cestas orgânicas que elas entregam semanalmente. Eu faço isso hoje. Eu consumo hoje banana, cebola, maçã, tudo orgânico. Me dá uma paz no coração que vocês não têm ideia. E tem outra coisa, o alimento orgânico, ele tem sabor e cheiro. Desculpa, é sabor e cheiro. Porque quando eu coloco o agrotóxico no meu solo, eles não liberam o meu alimento não libera os compostos fenólicos para eu ter esses todas essas características. Então é a frutinha feia mesmo que eu tenho que comprar, aquela que não é tão bonitinha. Então, eu ia até falar sobre isso. Tem um movimento chamado Fruta Imperfeita. Se vocês procurarem no Google, também posso deixar esse link aqui, é muito interessante. A fruta imperfeita, ela tira os paradigmas daquela maçã vermelha que é quase reluz. Por quê? Essa maçã vermelha linda, ou um tomate, ela tem mais agrotóxico para ter ficado linda. Por exemplo, agora, como que a gente sabe se um solo é orgânico ou não? Cava e vê se tem minhoca. Se tiver vida no meu solo, ele é orgânico. Então, o meu milho, por exemplo, como eu sei que meu milho é orgânico? Se tiver, às vezes, vem uma lagartinha no meu milho. Tudo mentira, vai virar uma borboleta, né? Dando um exemplo de eu preciso ter vida. Tendo vida, então aquela maçã perfeita, aquele tomate vermelho, pode ter certeza que é agrotóxico. Então, assim, tirar um pouquinho essa ideia da fruta ser linda. Claro que ela não pode ter nenhum mofo, nenhum machucado que você fale, bom, pode me causar uma intoxicação. Isso não. Mas é uma questão de tirar o paradigma de ser a fruta perfeita, né? Tá. Acho que é um pouquinho então, já vamos para os feinhos. Agora, vamos lá. É melhor escolher alimento de época, né? Então, por exemplo, vou comer morango, tô agora em novembro. Morango não é época de junho, julho. Então, eu não vou comprar morango, porque com certeza ela vai ter. Então, o ideal seria comprar frutas da época. Frutas da época. E até a nutrição, nós, né, nutricionista, a nossa matéria-prima é o alimento. Então, se a gente não ensina também que, por exemplo, folhosos verdes escuros. Nossa, eu queria que você consumisse agrião, mas agrião não dá talvez no verão, não dá no calor, então eu não posso. Eu preciso dar para o meu paciente também o alimento que dá na época. Porque vem de novo a questão da monotonia alimentar e da monocultura. O que vai acontecer? Se eles comem cenoura o ano todo, eu preciso da cenoura. Então vem também de uma orientação nossa de falar, vamos variar os alimentos e de acordo com a sazonalidade. Se eu atendo um paciente do norte, eu não posso dar morango para ele mesmo em junho, porque não vai ter. Até uma maçã, por exemplo, chegar lá no norte, até ela chegar, ou ela vai ser muito cara ou ela vai ficar feia. Então, eu também tenho que respeitar a regionalidade, né? Ver os meus pequenos produtores de cada região, né? Do norte, do sul, tem respeitar isso. Eu viajava muito assim a trabalho e às vezes você ia para aqueles países nórdicos, chega aquela fruta bonita, parecia uma cera, né? Aquela banana que vinha tudo com agrotóxico, aquelas maçãs enormes, morangão, né? Então é o que você está falando. Agora me fala uma coisa, quais as frutas, né, e verduras que você acha que tem mais agrotóxico? Então, por exemplo, mamão, papaya, morango, o que você me fala? Só para o pessoal ter uma ideia. Pimentão, nossa, Pimentão? Pimentão. Pimentão cru, ele é rico em vitamina C. Tá. Então, só que se eu consumo um pimentão cozido, geralmente com agrotóxico, lembra do meu metal pesado, do meu solo, lá da minha microbiota de solo?
Eu não vou ter. Então, a grande questão hoje é que, tudo bem, é claro que é melhor consumir um alimento, não consumir alimentos convencionais ou consumir. É claro que é melhor o consumo deles, porque ainda tem um benefício. Mas a gente vai procurar pelo orgânico. Então, quais são os alimentos que têm mais agrotóxico? Tomate, pimentão, cenoura, pepino, maçã, a banana, o arroz. Morri, eu como tudo isso. Porque são os alimentos que a gente consome. Porque tem a ver com a nossa alimentação. Puxa vida. Tá. E aí me fala uma coisa, então aí eu não tenho essas opções, aí eu resolvo usar transgênico. O transgênico é uma solução para não usar agrotóxico. Não, porque o que acontece? E traz algum efeito colateral para o corpo? Quais são os alimentos transgênicos? Soja e milho. Tem outros. Sim, mas... Nosso milho era roxo, né? Que os incas, os comiam milho roxo, ficou amarelo, ficou amarelo. Então, um exemplo, mas são assim... os principais, vamos dizer, o milho e a soja, eu vou falar que deles... Que diminui o agrotóxico usando transgênico, porque aí tem menos pragas e aí... Então, o agrotóxico, ele vem... Desculpa, o transgênico, ele vem para quê? Ele é uma alteração no DNA, na estrutura, para aguentar, para não precisar tanto do glifosato. Então, eu não vou, teoricamente, eu não vou precisar muito desse transgênico. O grande problema é que o alimento transgênico, quando a gente consome, primeiro, os agricultores, quando eles usam, é patenteado o transgênico, eles têm que pagar o royalties, então eles pagam. Segundo, se meu agricultor ele usa uma soja transgênica nessa plantação, na próxima plantação que ele não quer usar, o solo contaminou. O solo contamina de uma plantação da outra, às vezes no raio de 3, eu preciso ter um raio de mais de 3 quilômetros para ele não ter uma contaminação cruzada. E além disso, hoje já tem estudos mostrando a resistência a antibióticos por conta dos alimentos transgênicos. Que a gente vai ficando cada vez mais forte para antibiótico, né, a gente precisa de cada vez mais doses. Então, assim, o transgênico... E aí tem toda essa questão também da alteração da minha proteína, da proteoma do meu alimento. Que eu preciso digerir e não consigo digerir. Eu vou digerir, então eu também vou causar as intolerâncias, né? E a desbiose. Então, o agrotóxico, ele também vai alterar meu microbioma do solo e a meu microbioma do intestino. Então, solo doente, planta doente, homem doente. Entendi. Perfeito. Uma coisa que é importante, então, que a gente chegou à conclusão, que os agrotóxicos são um mal necessário. O ideal seria que fosse não uma monocultura, uma policultura, como você nos explicou, porque aí você tem mais possibilidades de ter um solo mais fértil, a própria natureza criar sistemas de segurança, né? E ter um controle melhor dos agrotóxicos que são usados, seja pelas instituições governamentais, e proibir a entrada de agrotóxicos que são não permitidos, né? Então isso é uma coisa importante. E como isso afeta o nosso organismo? Você já falou de várias doenças, a gente viu que tem muitas pessoas que estão desenvolvendo mais câncer, estão tendo muito problema de infertilidade, problemas hepatotóxicos, e eu acho que isso é um tema que tem que ser levado a sério, tá? Porque não é só a produtividade, está afetando a saúde da população, e é o que você falou muito bem. Eu acho que assim, a gente vive nas grandes cidades, a gente fuma 4, 5 cigarros por dia sem fumar. Se eu como um alimento contaminado, eu estou potencializando as coisas que levam a ter câncer. Então, aquilo que eu falo, perder aquela vontade, falar, não, eu quero escolher uma fruta bonita, uma fruta muito colorida e começar a gostar dos feios, né? É o que a gente falou. Procurar as feiras que você falou, né? Que são livres, que você vai dar as dicas para nós, né? Nos links. E essas maneiras que a gente tem de limpar, não tem como tirar o agrotóxico. E o que eu fiquei chateado foram das cascas, né? Porque as cascas é onde tem as vitaminas, que tem as fibras, tem tudo que a gente precisa, né? Então, olha, Luísa, foi uma coisa bem bacana, eu acho que é um tema que dá para a gente falar mais, né, explicar. Obrigado por você ter vindo, né, você sempre é uma fera, né, eu não tenho nem 30 anos, sabe muito, né, não para de estudar um minuto, e a gente gosta de gente assim inteligente. Obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigada, fico muito feliz e com certeza para outras entrevistas eu também. Ótimo, obrigado. Obrigada.